Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o professor Gelson e daremos início agora à nossa terceira aula da nossa playlist sobre conjuntos. E hoje nós iremos começar com conjuntos iguais. Quando dois ou mais conjuntos eles são iguais? Dois conjuntos são iguais se ambos possuírem os mesmos elementos. Aqui a gente tem três exemplos. Primeiro exemplo, a gente tem aqui dois conjuntos e eles são iguais, Pois aqui, como a gente pode ver, o 5, o 2 e o 3, que são elementos desse primeiro conjunto, eles também pertencem a esse segundo conjunto, o 5, o 3 e o 2. Lembrando, como a gente estudou na primeira aula, a ordem não importa. Então a gente conclui que esses conjuntos eles são iguais. Aqui a gente tem outro exemplo, exemplo 2. Esse primeiro conjunto ele é formado pelos elementos 7 e 8. A mesma coisa é o conjunto 2, que são formados apenas por dois elementos. Lembrando que a maneira correta de representar um conjunto é não repetindo elementos, mas a gente vê aqui que esses conjuntos são iguais, pois eles possuem apenas dois elementos e esses elementos eles são iguais. Aqui a gente tem o 7, aqui também a gente tem o 7 no segundo conjunto, além do número 8, do elemento 8. Terceiro exemplo, aqui é a mesma coisa. Esse conjunto aqui, mesmo ele tendo aqui duas vezes o número m, ou seja, o elemento m, ele possui apenas um elemento, no caso a letra m, que é a mesma coisa desse segundo conjunto. Logo, esses conjuntos eles são iguais. Esse é o símbolo de igual. Quando a gente quer dizer que dois conjuntos eles são diferentes, a gente representa por esse símbolo aqui, sinal de igual cortado. Então a gente poderia dizer que dois conjuntos são diferentes dessa forma aqui. Exemplo. Tem aqui o conjunto formado pelos elementos 1 e 2. Ele é diferente do conjunto formado pelos elementos 3 e 4. É isso. Agora vamos para o tópico que fala sobre subconjuntos. Continuando. Subconjuntos. O que é um subconjunto? Diz assim, vamos lá. Um conjunto A é um subconjunto de um conjunto B se todos os elementos de A, do conjunto A, forem também elementos do conjunto B. Aqui a gente tem uma forma de representar, uma forma matemática de representar quando um conjunto ele é subconjunto de outro conjunto. Ou seja, a gente lê A está contido em B. Esse símbolo aqui significa contido. Então esse símbolo, ele, semelhante à relação de pertinência, ele é uma relação de inclusão. Relação de inclusão. Ou seja, A está contido em B, A está incluso em B. A gente tem aqui uma forma um exemplo, de mostrar ou de demonstrar quando um conjunto ele está contido no outro. Por exemplo, a gente tem aqui o conjunto A. Esse conjunto A ele é formado pelos elementos 3 e 2. E o conjunto B. Esse conjunto B ele é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Se a gente for observar, esse conjunto B ele possui esses dois elementos aqui do conjunto A. No caso, o elemento 3 e o elemento 2. Então a gente pode dizer que o conjunto A ele está contido no conjunto B. Logo, eu posso concluir ou eu posso afirmar que o conjunto A ele é um subconjunto do conjunto B. Vamos fazer uma representação através de um diagrama. A gente tem aqui o conjunto B, vou representar aqui por um retângulo. A gente tem aqui os elementos do conjunto B. Tem o 1,
o 2, o 3 e por fim a gente tem o 4. Então, eu posso, dentro desse conjunto B, eu posso fazer esse conjunto aqui, no caso conjunto A, que tem como elementos 2 e o 3, o 2 e o 3, ou o 3 e o 2. Então, o conjunto A, ele é um subconjunto do conjunto B. Ou a gente poderia representar também da seguinte forma. Eu poderia dizer que o conjunto B, ele contém o conjunto A. Isso aqui é uma outra maneira de representar ou de nos referirmos a um subconjunto. Ou seja, o conjunto B, ele contém o conjunto A, que é representado matematicamente por essa forma aqui de representação. O conjunto B contém o conjunto A. Então esse símbolo aqui significa contém, enquanto esse aqui está contido. Quando eu digo que um conjunto ele não é subconjunto de outro conjunto, ou seja, se o conjunto A ele não está contido ao conjunto B, eu poderia representar por esse símbolo aqui, ele cortado, ou seja, o conjunto A não estaria contido no conjunto B, ou não seria subconjunto. E para eu negar esse símbolo aqui, no caso, o conjunto B não contém o conjunto A, seria usando esse símbolo aqui. Lembrando que são relações bastante parecidas com as relações de pertinência, né? No caso, quando eu digo que um elemento pertence a um conjunto, por exemplo, um elemento X ele pertence a um conjunto A, para eu negar eu posso dizer que o elemento X ele não pertence ao conjunto A. Então uma maneira de eu negar a relação de pertinência é por meio desse símbolo aqui. A mesma coisa se aplica às relações de inclusão. É isso, agora a gente vai para alguns exercícios. Exercício 1 diz assim: complete usando os símbolos igual ou diferente. A gente tem aqui a letra A, né? Lembrando que esse exercício ele é referente a igualdades de conjuntos. Aqui a letra A gente tem o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 é igual ou diferente do conjunto formado pelos elementos 1 e 2. Se a gente for observar, esse conjunto aqui, além dele possuir o 1 e o 2, que são elementos desse conjunto, ele possui o elemento 3, né, que não pertence a esse conjunto aqui. Então a gente conclui que eles são conjuntos diferentes, né, porque todos os elementos desse conjunto primeiro não pertencem a esse segundo conjunto, logo eles são diferentes. Letra B. Aqui o primeiro conjunto, ele é formado pelos elementos 8, 3 e 9. Enquanto o segundo conjunto é formado também pelos mesmos elementos, só que em ordem diferente. O 8, o 3 e o 9. A gente sabe que nos conjuntos não importa a ordem. Para eles serem iguais, a única coisa que importa é que os elementos do primeiro têm que ser também os elementos do segundo. Logo, esses dois conjuntos eles são iguais. Letra C. O conjunto formado pelos elementos 2, 3 e 6 é igual ou diferente do conjunto formado pelos elementos 7, 3 e 2. Se a gente for observar, todos os elementos desse conjunto primeiro não são iguais a todos os conjuntos, aos elementos do conjunto desse segundo conjunto, né? Desse segundo conjunto. Então a gente vê que eles são conjuntos diferentes. Letra D. Esse primeiro conjunto ele é formado pelos elementos 5, 5 e 5.
que, na verdade, ele é formado apenas pelo elemento 5, enquanto esse segundo também é formado apenas pelo elemento 5. Logo, a gente vê que esse conjunto aqui ele poderia ser representado apenas por um conjunto cujo elemento é 5, que nem está aqui. Logo, esses dois conjuntos eles são iguais. Letra I. O primeiro conjunto é formado pelos elementos 2, 8 e 2. O segundo conjunto é formado pelos elementos 2 e 8. Se a gente for observar, todos os elementos do primeiro conjunto é também elemento do segundo conjunto, ou seja, o 2 e o 8. Logo, a gente conclui que esses dois conjuntos eles são iguais. E por fim, a gente tem a letra F. O primeiro conjunto é formado pelos elementos 6, 1 e 3, enquanto o segundo conjunto é formado pelos elementos 3 e 6. Então, esse primeiro conjunto, além dele possuir o 3 e o 6, que são elementos também do segundo conjunto, ele tem o elemento 1, que faz com que eles sejam conjuntos diferentes. Então é isso, pessoal. Vamos para o próximo exercício, exercício de número 2. Qual o valor de x? Ou seja, letra A. Vamos para a letra A. Eu quero saber qual o valor de x para que esses conjuntos eles sejam iguais. No caso, eu tenho o primeiro conjunto, o 5, o 7, ele tem que ser igual ao conjunto 5 e x. Mas eu tenho que descobrir o valor de x para que esse segundo conjunto seja igual ao primeiro. Então, a gente vê que nesse primeiro conjunto ele é formado pelo 5 e o 7. O 5, como a gente pode observar, ele também pertence ao segundo conjunto. Então, o x ele tem que ser igual ao 7 para que esses conjuntos eles sejam iguais. Então, a gente conclui que o x ele deve ser igual ao 7. Se x for igual a 7, a gente vê que esse conjunto eles são iguais. Aí ficaria 5, 5, 7 e 7, pois x é igual a 7. Letra B. A gente tem aqui uma situação bastante semelhante à primeira. Esse conjunto primeiro ele é formado pelos elementos 2, 4 e 8. E esse segundo conjunto ele é formado pelos elementos x, 4 e 8. O 4 e o 8 são comuns a ambos os conjuntos. Então, para que eles sejam iguais, o x tem que ser igual ao 2. Então, x é igual a 2. Para que esses conjuntos eles sejam iguais. Ou seja, eu teria 2, 4 e 8. X, 2, 4 e o 8. Lembrando que a ordem não importa. Para que dois conjuntos eles sejam iguais, a única coisa que importa é que os elementos de um têm que ser obrigatoriamente os mesmos elementos do outro. Letra C. Qual o valor de x para que esses dois conjuntos eles sejam iguais? Aqui a gente sabe que o 8 ele é comum a ambos os conjuntos. Então, a única coisa que a gente tem que saber é o valor de x para que esse elemento formado por essa soma aqui, x mais 1, tem que ser igual ao 3. Então, qual é o elemento que eu somo com 1 que dá 3? Qual o número que eu somo com o número 1 e eu obtenho como resultado o número 3? É o 2, né? Então, x mais 1 tem que ser igual ao 3. Se a gente subtrair 1 de ambos os lados, a gente tem que x, tirando 1 desse lado aqui, vai ficar 1 menos 1, que vai ficar apenas o x, daria 0. E tirando o 1 também aqui, dessa segunda parte aqui da igualdade, a gente concluiria que daria 2. Então, x é igual a 2. Porque se x for igual a 2, eu teria aqui x
mais 1 é igual a 3, pois 2 mais 1 é igual a 3. Então, a condição para que esses dois conjuntos sejam iguais é que o x ele tem que ser igual a 2. Agora vamos para o exercício de número 3. Vamos lá, esse exercício é sobre subconjuntos, que diz assim: complete usando os símbolos está contido ou não está contido. Letra A. O conjunto formado pelos elementos 1 e 5 está contido ou não está contido no conjunto formado pelos elementos 1, 6 e 5. A gente vê que os elementos 1 e 5, eles estão aqui nesse segundo conjunto, 1 e 5. Então, esse conjunto primeiro, ele está contido nesse conjunto segundo, ou seja, o conjunto formado pelos elementos 1 e 5 está contido no conjunto formado pelos elementos 1, 6 e 5. Lembrando que a ordem dos elementos aqui nos conjuntos não importa. Letra B. O conjunto formado pelos elementos A e B está contido ou não está contido no conjunto formado pelos elementos A, D e C. A gente vê que apenas o A é comum, mas o B, que pertence a esse primeiro conjunto, não pertence a esse segundo conjunto. Lembrando que para que dois conjuntos para que um conjunto ele pertença, aliás, esteja contido em outro conjunto, é necessário que todos os elementos dele aqui do primeiro, também seja elemento aqui do segundo. Então a gente conclui que esse primeiro conjunto não está contido no segundo conjunto. Letra C. Conjunto formado pelos elementos 1 e 2 está contido ou não está contido no conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3. A gente vê que o 1 e o 2 também está contido aqui. Também pertence a esse primeiro conjunto. Aqui, ó, como a gente pode ver, o 1 e o 2. Logo, esse conjunto primeiro está contido no segundo conjunto. Letra D. Esse primeiro conjunto, ele é subconjunto desse segundo conjunto. O primeiro conjunto é formado pelos elementos 4 e 7. E o segundo conjunto é formado pelos elementos 7, 1 e 8. Ou seja, todos os elementos desse primeiro conjunto não pertencem a esse segundo conjunto. Logo, esse primeiro conjunto não está contido no segundo conjunto. Letra E. Esse primeiro conjunto, ele é subconjunto desse segundo. A gente vê que os elementos do primeiro conjunto, eles pertencem também ao segundo conjunto. No caso, o 2 e o 7, ou o 7 e o 2. O 7 e o 2. Logo, esse primeiro conjunto, ele está contido ou é subconjunto desse segundo conjunto. Por fim, a gente tem a letra F. O primeiro conjunto é formado pelos elementos A e M. E o segundo conjunto é formado pelos elementos A, B e C. Então a gente vê que nem todos os elementos do primeiro conjunto pertencem a esse segundo conjunto, pois o A é comum, mas o M não é comum a ambos os conjuntos. Logo, esse primeiro conjunto, ele não é subconjunto desse segundo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer uma próxima aula que vai ser apenas exercícios para que a base, pelo menos nesse primeiro conteúdo, seja fortalecida. É isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Até a próxima.